Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Entrevista. Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública contra o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, o ex-prefeito Ademir dos Santos Pérez e 6 sócios da empresa Cooler por improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público, houve irregularidades na compra e na doação de 2 terrenos, onde a empresa foi construída e que a aquisição e a doação dos terrenos ocorreram mais para favorecer interesses particulares do que para ajudar a população de Andradas. Embora tenha havido avaliação prévia, os imóveis foram adquiridos com a única finalidade de beneficiar o empresário, seus sócios e as empresas das quais eram donos, tudo às custas dos cofres públicos. Os locais foram escolhidos sem licitação, motivados por interesses privados. Palavras aí que afirmaram os promotores de justiça Wagner Lemini de Carvalho, Renato Bretz e Fabrício Fonseca, autores da ação. Os 3 disseram ainda que a compra de imóveis pelo município, mesmo para alavancar o desenvolvimento econômico, deve ser submetida a um prévio procedimento licitatório. Na ação, os promotores de justiça também afirmaram que o atual prefeito de Andradas cometeu irregularidades na doação. De acordo com eles, em 2013, para ajudar a empresa, Rodrigo Lopes sancionou lei que transformava a doação em um verdadeiro presente aos particulares, pois a incorporação do bem ao patrimônio privado se tornava definitiva. Os promotores também dizem que a Cooler deveria construir uma fábrica de 12 mil metros quadrados nos terrenos, mas deixou de fazê-la. E o que teria acontecido seria a construção de uma unidade industrial no imóvel vizinho aos doados. E mesmo assim, o prefeito de Andradas teria concretizado a doação. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora, ao vivo, com o Rodrigo Lopes, prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia, Carol. Bom dia, Sandro. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes de Andradas e da região que nos acompanham. É um prazer estar falando com vocês, mais uma vez, e tendo essa oportunidade de trazer aí a verdade para a população. Prefeito, você está em Belo Horizonte agora? Nós estamos conversando por telefone. É em Belo Horizonte que você está? Isso, estou em Belo Horizonte. Essa semana nós temos um movimento aqui junto à Assembleia Legislativa para tratar da questão dos atrasos, né, do governo do Estado para com os municípios. Estou aqui na Associação Mineira de Municípios hoje, fazendo esse levantamento. Né, o governo do Estado deve quase 4 milhões de reais para a saúde do nosso município e quase 2 milhões de reais de IPVA, que ainda não foi repassado. Lá no dia 2 de fevereiro nós demos 45 dias para o governo colocar em dia os pagamentos, venceu agora no dia 17, nada foi feito, e aí o deputado Arantes conseguiu um espaço numa comissão da Assembleia Legislativa, quinta-feira, 10 horas da manhã, nós estaremos lá, e amanhã também eu tenho uma reunião no Ministério Público para denunciar os atrasos no que diz respeito à saúde. Prefeito, o Ministério Público bateu forte nessa ação. O que você pode falar sobre isso? Bom, Sandro, a gente tem tranquilidade, né? Quando nós assumimos a administração, a empresa já estava instalada naquela região. Trata-se, né, da então empresa Fiore, uma empresa que antes gerava 200 empregos. Quando nós assumimos a administração, eles já estavam gerando 600 empregos. Hoje é a multinacional Kohler, né? O Ministério Público, ainda no ano de 2015 a 2016, ele propôs uma ação criminal contra mim, alegando que eu teria praticado algum ato ilícito. Esse processo foi arquivado e os procuradores do Ministério Público aqui de Belo Horizonte entenderam que não havia nada de ilegal, nada de irregular, né? E o Ministério Público insiste agora, quando propõe uma ação civil contra mim, porque ele não pode mais propor ação criminal, considerando que ela já foi arquivada, e ele propõe ação criminal, né, contra os donos dos terrenos, contra os antigos sócios da empresa, né? E também contra o ex-prefeito. Eu vejo isso muito mais como uma questão orquestrada, de caráter político, né, tanto que houve uma exploração aí da nossa oposição, né, nesse sentido,
para tentar manchar a imagem da administração, mas nós temos tranquilidade quanto a isso, foi feito tudo dentro da lei, né? E o próprio promotor Wagner, ele sabe disso, mas infelizmente quer criar fatos novos aí que acabam trazendo esses transtornos, colocando em risco aí uma empresa que está no município gerando quase 1.000 empregos, não uma multinacional, né? O que nós não podemos é perder uma empresa como essa, o que nós não podemos é perder a possibilidade de vir outras empresas para o nosso município. Então, assim, eu me questiono quando os promotores colocam lá o terreno foi doado de forma definitiva. E não é assim que é feito, não é assim que Extrema faz, não é assim que as grandes cidades, que hoje são as propulsoras de desenvolvimento, faz, doam o terreno como forma de incentivo. Desde que haja previsão legal, não há nada de errado nisso, porque a empresa está trazendo uma contrapartida de uma geração de emprego e automaticamente ela está, com o seu faturamento, retornando isso em impostos para o município. Então isso é um incentivo fiscal que nós vemos aí os estados brigando para ter uma Fiat lá no Pernambuco, houve toda aquela disputa, aquela guerra fiscal. É isso que nós estamos fazendo. Então eu não consigo entender como que pessoas que querem desenvolvimento da cidade vão cercear essa possibilidade. Isso é cabeça de quem não pensa no desenvolvimento da cidade, né? Infelizmente. E nós estamos aqui assumindo os riscos e os ônus da administração e defendendo o interesse da população. Eu quero manter os 1.000 empregos que a Kohler está gerando e trazer muitas outras empresas, e vamos doar quantos terrenos for possível para trazer novas empresas para Andrade. Rodrigo, os promotores dizem também que a Kohler deveria construir uma fábrica de 12.000 metros quadrados nos terrenos, mas não o fez. E sim teria construído uma unidade industrial no imóvel vizinho aos doados. E que mesmo assim, você, como prefeito de Andradas, concretizou essa doação. Eu acho que o promotor ele não leu a lei, né, da doação. A lei ela fala o seguinte, que compõe a planta da empresa os 6 alqueires de terra doados pela prefeitura e mais os 4 alqueires de terra que foram adquiridos pela empresa. E que após a doação, esses 10 alqueires de terra seriam unificados, como foram, formando uma única área que abrigaria, no caso, a planta da empresa. Então isso está claro, está previsto na lei, né? Essa questão tanto foi, se você pegar ontem eu postei na rede social a minha explicação, inclusive com o arquivamento do processo criminal, e o próprio procurador do Ministério Público de Belo Horizonte, ele entende isso, que as áreas foram unificadas e que o que era, no caso, condicionante é que a empresa construísse uma unidade fabril de no mínimo 12.000 metros. Né? Hoje nós sabemos que isso já está mais que o dobro lá construído. Então, assim, não há de maneira alguma nenhuma irregularidade. O que eu vejo é que o Ministério Público ele busca situações para criar um factoide de tudo isso, para tentar pôr em dúvida essa questão. E nós sabemos que, infelizmente, existe um intuito político partidário por trás disso. Hoje, eu tenho tido aí um protagonismo na questão política regional, através do SAMU, através da cobrança dos deputados, e tem muita gente incomodada com a minha atuação. Tem muita gente querendo retaliar, eu enquanto prefeito de Andradas, pessoas ligadas ao governo do estado, porque estão incomodados com a minha atuação, mas isso não vai me calar não, sabe? Não tenho medo, não tenho receio, a população de Andradas conhece meu caráter e pode ter certeza, não vou me calar diante de perseguição, de retaliação, porque eu sei o que eu estou fazendo e estou defendendo acima de tudo o interesse de Andradas. Então, se eu entendi bem, o que você está dizendo é que você está respondendo 2 vezes o mesmo processo. Respondeu um no âmbito criminal, foi inocentado, e está respondendo o outro agora no âmbito civil, é isso mesmo? Isso mesmo. E os empresários e o ex-prefeito estão respondendo aos 2 ao mesmo tempo. Eu já estou livre de um que é o que foi arquivado, que é a questão criminal. E a outra questão é a questão civil, que vai ser tratada agora no campo, se houve alguma infração na questão administrativa, né, dessa questão de responsabilização civil. Mas estamos muito tranquilos, vamos seguir nessa mesma linha, e sem nenhum temor quanto a isso. Né? A Justiça está aí para trazer a transparência para a população e eu sou o primeiro a estar à disposição da Justiça para responder qualquer questionamento que possa existir. Esse é o prefeito Rodrigo Lopes conversando com o Jornal da Cidade, direto de Belo
Horizonte. Cássio, Carol, alguma questão aí para colocar? É isso mesmo. Ô, prefeito, que ninguém fale que a Rádio Vinícola não leva para o ar as coisas ruins, né, que acontecem, porque a imprensa aqui foi acusada por muitas pessoas aí de ser uma empresa calada, vendida, que nunca coloca nada contra o prefeito Rodrigo Lopes. Eu acho que aqui nós estamos juntos na alegria e na tristeza, viu, prefeito? Com certeza, Sandro. Eu quero deixar aqui o meu reconhecimento a todos os veículos de comunicação de Andradas, sabe? E eu quero dizer aqui, renovar o meu respeito com todos, né? Vocês mesmos são testemunhas que da minha parte eu nunca pedi para não ser vinculada uma notícia, eu nunca me omiti de dar uma entrevista, eu nunca pedi pauta prévia de entrevista, até porque eu não tenho nada a esconder da população, sabe? Eu tenho aqui a transparência, eu sou uma pessoa que luto muito para acertar no meu dia a dia, que com certeza como ser humano, como você e como qualquer outro ser humano eu também erro, assumo e tenho dignidade de responder pelos meus erros, mas acima de tudo eu gosto de trazer o assunto de forma transparente e clara, e a imprensa de Andradas é extremamente comprometida, verdadeira, e comprar a imprensa jamais seria o meu perfil, até porque eu gosto das coisas transparentes e que a população tenha acesso a isso sempre. Com certeza. A Rádio Vinícola, toda vez que tem questões aí que envolvem a administração pública, e não tem como uma administração pública não se envolver em problemas, porque o objetivo da administração pública é justamente resolver os problemas da cidade. Sempre vai ter problema. Então a vinícola, ela traz os problemas e traz as coisas boas também quando elas acontecem. Prefeito, obrigado pela sua participação no nosso jornal e tudo de bom para o senhor aí em Belo Horizonte. Quando que volta para Andradas? Sandro, na quinta-feira, final da tarde, eu já estou na cidade. Nós temos inaugurações aí. Na sexta nós vamos inaugurar uma quadra poliesportiva lá na Escola da Gramínia, né, na Escola Francisca Vilela Peçanha, uma quadra coberta que vai atender a população. E nós estamos caminhando aí para universalizar o atendimento das creches. Nós vamos inaugurar uma unidade ali do lado da Santa Terezinha, onde era a antiga Casa da Agricultura, vai ser um berçário que vai atender ali cerca de 40 bebês, que nós vamos inaugurar na sexta, no período da tarde. Então estarei de volta na sexta já presente aí no município, e aqui nós permanecemos nessa luta aí, porque a situação ela é preocupante no âmbito do Estado, e nós mantemos aqui a nossa resistência e buscando defender o direito da população de Andradas e de todos os municípios de Minas Gerais. Tá bom, de repente na quinta-feira você entra ao vivo de novo para fazer uma análise desses dias aí na nossa capital sobre todos esses assuntos, tá bom? Tá certo. Na quinta a audiência pública será às 10 horas da manhã na Assembleia Legislativa, então é provável que durante o Jornal da Cidade o evento esteja em andamento. Mas aí qualquer coisa me coloca à disposição, tendo disponibilidade a gente fala sim com a população. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, abraço a Diandra, abraço ao Cássio, a você e a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Estamos apresentando Jornal da Cidade.